Olá, muito bem. Vamos continuar nossa aula? Como que você está nessa fase? Como que você está nas atividades do curso? Realizando, postando? Espero que sim. Sem interação, a aprendizagem aí vai ficando alguma coisa. Então é importante você fazer, tá bom? Nós começamos a falar dos níveis de consciência. Magda Soares fala muito disso, de que nós, professores, principalmente nós aí que estamos no ciclo de alfabetização, precisamos conhecer, compreender e dominar as questões linguísticas. Eles trazem muito isso de que como nós deixamos muito a desejar na questão linguística. E não é culpa só nossa. Parabéns para você que está buscando, que você está aqui nesse curso. Significa que você ama a educação e você busca novos conhecimentos. Por quê? Outras questões que trazem a nossa formação inicial não cuida da questão linguística. Não dá para sermos alfabetizadores e não entendermos, por exemplo, dos níveis de consciência. Nós fazemos, às vezes você vai ver aqui e vai falar assim, nossa, eu faço tudo isso, mas eu não sabia que isso era parte linguística. E eu vou te dar as referências daqui do que eu estou utilizando. São livros ótimos, que vai te dar mais aprofundamento e muito mais conhecimento da questão linguística. Ó, aqui eu trago para vocês um mapa conceitual aí, que é de referência da Piccoli, da Luciana Piccoli, de um livro maravilhoso que eu tenho com base aqui também. Então, a minha base aqui do curso para vocês, de forma geral, tem algumas coisas assim, que às vezes sai disso, mas é Magda Soares, Luciana Piccoli, Arthur Gomes de Moraes, Emília Ferreiro, Ana Teberoski, a própria psicogênese da língua escrita, Marlene de Carvalho. Então, Vygotsky, né? Não pode faltar. Vygotsky, Vallon, Piaget está na nossa base aqui do curso e trago muito disso para vocês, tá bom? Então, assim, é importante a gente falar isso para também nortear. Porque às vezes você quer uma referência, você quer saber quem trata disso e você não sabe onde buscar. Porque a internet tem muita coisa, mas a gente precisa saber pesquisar, saber qual que é a melhor fonte para a gente trabalhar. Então, a Piccoli, ela tem um material muito bacana, que a gente vai ver aqui nesse módulo mais especificamente, e no próximo, tá? Que é de planejamento, de escrita alfabética do Moraes, e o planejamento a gente vai englobar tudo isso. Mas olha a parte linguística que nós, professores, precisamos entender. Olha que bacana isso. A competência comunicativa, porque comunicação é muito mais do que saber só falar ou só escrever. A gente precisa ser compreendido, a gente precisa saber como, onde, como se colocar, por exemplo. Eu tento falar aqui com vocês de uma forma mais informal, é um papo de amigas mesmo, para você me compreender. Mas é óbvio que se a gente vai palestrar, se a gente está num evento grande, a gente pega o microfone, a gente está à frente de centenas de pessoas. Assim como alguns professores sentem muita dificuldade de pegar o microfone, por exemplo, e se comunicar com uma plateia de pais. Porque a comunicação é muito além da fala, né? Então, tem todo um amparato aí, ó, o gestual comunica. Se eu falo assim para você, nossa, eu amo educação, a minha linguagem toda aí, corporal, também tem influência nessa comunicação. Mas aqui nós vamos falar especificamente da língua. Só que essa competência comunicativa, a gente tem que abranger além do saber ler e escrever. Eu preciso saber me comunicar a ponto de que o outro consiga compreender o que eu estou tentando informar, ensinar, comunicar, ok? E aí nós temos os meios de comunicação que nos dão exemplo disso, de N trabalhos de marketing, trabalhos de comunicação de mídia, impressa, ou falada, escrita, né? Tem de imagens, tem todo um leque aí, se a gente pensar em comunicação. Então, nós vamos ampliar a comunicação nesse sentido, pensando no macro, tá? Então, a Luciana trouxe bem isso, a Piccoli aqui, ó, nesse mapa conceitual dela, e eu vou dar referência desse livro que é maravilhoso. Se você não tem
compre porque é muito bom, mas eu vou trabalhar aqui coisas dele para você, tá? E a gente vai usar isso muito no planejamento, nas nossas aulas. Ó, então a competência comunicativa está aqui. E para que essa comunicação seja efetivamente construída com competência, com grandiosidade, na sua potência máxima, eu preciso desenvolver essas microcompetências aí, que são as intermediárias, vamos assim dizer. E dentro delas, nós temos as micros aí, que são a que a gente mais conhece dentro das consciências, que é a consciência fonológica. Por quê? Porque a consciência fonológica, ela pode ser trabalhada, deve ser trabalhada lá desde o começo da infância, dos três aninhos, já pode começar esse trabalho. A BNCC, estou com a BNCC aqui, ó. A BNCC traz isso no trabalho da alfabetização da educação infantil com a consciência fonológica. A consciência fonológica não é um método, eu vou falar isso lá para frente, mas já vou enfatizar para você. Ela não é um método, ela é uma estratégia que a gente pode e deve utilizar, independente do método que você utilize. Nós temos os parâmetros nacionais curriculares que trazem essas competências aqui. E sabemos, já trouxe para vocês, quem me viu tem uma aula lá de BNCC, mas a BNCC não invalidou esses documentos. Esses documentos estão aí para serem utilizados e seguidos. Eles não caíram em desuso, apesar de que algumas pessoas dizem que sim, ou ficam na dúvida. Não caiu, ok? Ela veio numa forma de universalizar aí, que se espera minimamente que a criança aprenda em cada ano escolar, porque o parâmetro não trazia, por exemplo, das habilidades. Então, vamos lá. Nós temos a competência comunicativa e dentro dela, para que ela seja desenvolvida, porque a criança adquire essa competência, que é aí o nosso fator primordial da alfabetização, para a gente não ter analfabetos funcionais aí, como se diz, que só sabe codificar e decodificar a língua. Nós precisamos trabalhar competência metalinguística, nós precisamos trabalhar competência linguística, nós precisamos trabalhar a competência textual. E dentro dessa competência linguística está a fonológica, tá? Mas, Dilane, a consciência fonológica entra onde? Na metalinguística. A consciência semântica, na metalinguística. Na consciência sintática, na metalinguística. Consciência pragmática, na metalinguística. Então, na competência linguística vai entrar outras coisas, a gente vai citar, mas nós não vamos dar tanta ênfase aqui nisso, porque nós vamos, o que faz aí da alfabetização, que a gente tem mais foco na alfabetização, é ali na consciência fonológica, semântica, sintática, pragmática. Principalmente com ênfase na fonológica, que entra agora sub-habilidades dessa consciência aqui, porque aí a gente faz o sentido contrário. Eu trabalho as subconsciências, que não são postas aqui, mas vai aparecer já para você, que você já sabe, eu acredito, para que essa consciência fonológica seja desenvolvida, para que se atinja uma competência metalinguística, que é pensar nessa língua, para que eu possa me comunicar corretamente, tá bom? E assim vem todo o outro processo também para chegar aqui no macro, que é a comunicação. Então, aqui tá, ó, Piccoli. O Piccoli tá errado aqui, vou até arrumar. É 2C. Piccoli 2012, um livro maravilhoso, uma referência maravilhosa, um trabalho muito bom da Piccoli e que eu me embaso aqui. Então, vamos lá. Dentro da consciência fonológica, então nós vamos, vou voltar só para você ver, ó, nós vamos começar com a metalinguística consciência fonológica. E aí nós vamos entrando aí nas outras, tá bom? Há pessoas que citam, alguns citam consciência metalinguística, consciência linguística, consciência textual. Há referências que trazem competência metalinguística, competência linguística, competência textual. Como eu estou seguindo aqui da Piccoli, eu vou colocar competência, ok? Mas vai dar aí o mesmo sentido objetivo, que é esse trabalho para ter todas essas habilidades e chegar a uma competência comunicativa, que é da língua portuguesa que a gente está trabalhando. Então, dentro da consciência fonológica, nós temos 3 sub-habilidades, tá? Que quando essas 3 aqui estão trabalhadas, nós temos a consciência fonológica
conceituada e desenvolvida. Veja que a consciência fonológica, ela abrange a consciência silábica, a consciência de rimas e aliterações e a consciência fonêmica. Sendo que a consciência fonêmica, eu vou trazer aqui para vocês também, vocês já vão ver isso, Arthur Gomes de Moraes já trouxe aí num estudo que ele realizou sobre o trabalho com a consciência fonológica, inclusive na educação infantil, onde a consciência fonêmica é a mais difícil da gente trabalhar, desenvolver com as crianças. Por isso ela está posta aqui, mas ela não é o foco evidente desse trabalho. Mesmo porque o foco evidente desse trabalho, que trabalha muito essa consciência, é o método fônico. O método fono-viso-articulatório, o método da Boquines, que trabalha e tem até aquele alfabeto visual de articulação da boca, como que faz. Eu não trabalho dessa forma especificamente. Como eu já disse para vocês, eu sigo muito bem exemplos dos teóricos que trazem muito bem, com ênfase Magda Soares, mas tem outros, que não podemos alfabetizar com um único método. É ilusão isso, não tem como. E como eu trago aqui para vocês, aí já coloquei no módulo dos métodos, cada criança, em cada fase que ela passa, ela precisa de um método. Ela precisa do silábico, ela precisa do alfabeto que você vai ensinar as letras para ela. Você também não pode deixar o método global, que você vai partir de frases e palavras, pensando nessa questão do letramento. Então, a gente vai mesclando. E se você faz isso, não se sinta culpada ou perdida, porque é isso mesmo que vai acontecer. Independente de que venha uma ou outra pessoa e falar, imagina, você, professor, tem que alfabetizar e escolher um método. Não temos que escolher um método. Não é tão fechado assim, nós estamos falando de ciências humanas. E o humano tem muita subjetividade, tem muita questão de desenvolvimento e da compreensão que você não coordena, que você não domina. Eu estou aqui tentando te ensinar algo, mas está muito além do meu querer e eu não controlo isso. Quem controla é você. Então, é muito subjetivo. Então, vamos lá. Essa competência metalinguística aí. O que a gente traz sobre ela? O que se refere a ela? Metalinguística vem lá, né, da origem da palavra grega e significa sucessão, transformação, reflexão. Então, se a gente fala de uma competência metalinguística, significa eu refletir sobre questões linguísticas, questões que tratam especificamente desta língua. E a gente vai ver muito competência metalinguística se você for estudar qualquer outra língua. Inglês, espanhol, português, Portugal é ótimo, desculpa. Português, espanhol, sei lá, árabe, a língua japonesa. Porque é uma reflexão sobre aquela língua, sobre aquela especificidade. Porque a língua, ela é uma convenção social, ela precisa ser ensinada, ela não é nata. Nós não aprendemos a língua. Tanto que nós temos adultos aí analfabetos que nunca foram ensinados, portanto, nunca aprendeu. Então, nós precisamos ensinar essa convenção linguística, seja qual idioma que nós estamos tratando. E essa competência metalinguística é eu entender sobre essa língua. Veio uma coisa aqui, por exemplo, estou estudando inglês, né? O inglês, para mim, é um pouco difícil. Meu filho fala, mãe, é muito mais fácil. Eu vou pôr num slide mais para frente, não está aqui, mas eu prometo para vocês que eu vou pôr. Por exemplo, uma palavra escrita em inglês, depende do contexto, ela significa várias outras coisas. E isso, dentro do inglês, é fácil, facilita o ensino e a compreensão. Diferentemente do nosso, que dependendo do fonema, dependendo da escrita, muda o sentido, né? Total. Eu tenho uma outra coisa, por exemplo, cesta com C e cesta com S. No inglês, não, a escrita é a mesma, mas dentro do contexto eu posso interpretar aquilo. Então, a escrita permanece. São questões metalinguísticas que a gente tem que pensar. Então, a metalinguística aí é eu pensar em especificidades, a reflexão sobre esse sistema mesmo, sobre o que significa essa língua.
Isso permite raciocinar sobre o uso da língua. Então, eu não vou ensinar por ensinar o meu aluno uma palavra e ele não sabe o que significa, ele não sabe o que aquilo pode ser, ou o que aquilo pode representar. Então, nesse sentido de reflexão linguística. A competência metalinguística também permite aos alunos aí perceber esses elementos que a gente tem na nossa língua, que são as partes menores e as partes maiores. Por exemplo, as sílabas, as palavras e também a metalinguística entre os tipos de gêneros. Por quê? Porque eu preciso saber na minha língua quais são esses gêneros. Se eu vou escrever uma carta, eu tenho que saber que existe um modelo, que existe um gênero que trata disso e que eu vou seguir ali essa recomendação linguística aí para eu tratar desse assunto. É diferente de eu escrever uma receita. Então, os tipos de gêneros, essa reflexão de que tipo de gênero eu uso para determinadas situações, por exemplo, é uma reflexão metalinguística. Eu tenho que conhecer os diferentes tipos e eu tenho que saber em que momento eu utilizo. Também permite que, a partir da reflexão dessa competência metalinguística, seja um conjunto para se ter uma competência maior, que nós estamos falando lá da competência comunicativa. Então, essa é uma das competências. E a gente sabe que uma competência, ela é a soma de várias habilidades. Eu não posso ter competência se eu tenho uma única habilidade naquilo ali. Por exemplo, vamos falar aqui da nossa área. Se eu sou especialista em psicogênese, se eu sou especialista em fases de escrita, eu domino, eu arraso, eu fui minuciosamente estudar as fases de escrita e eu acho que isso me basta para eu alfabetizar. Eu não tenho competência para alfabetizar, sabendo só fase de escrita. Né? E nesse sentido, a Magda, principalmente Magda Soares, enfatiza da importância de nós, professores, sabermos a parte linguística, tá bom? Então, eu preciso saber ter N habilidades para ter uma competência. A escrita é uma atividade eminentemente intencional, que exige a reflexão sobre a língua, ou seja, a metalinguagem. Para eu escrever, para meu aluno escrever, ele precisa pensar, refletir sobre o que vai ser escrito. Eu preciso ter intenção. Ninguém pega um caderno e vai escrever por escrever. Quando eu vou escrever, eu tenho que pensar. E nossas crianças aí no nível de início de alfabetização, quais são as letras, quais as melhores letras, que letras eu utilizo, pensando nas palavras, que palavra que eu vou conseguir transmitir aqui nesse contexto de frase ou de texto, que vai remeter melhor à compreensão do leitor que está lendo esse texto. Então, isso é intencionalidade. E eu já vou mostrar aqui o que os documentos trazem disso para você. Por que eu estou dizendo isso? Habilidades metalinguísticas que prenunciam o sucesso na aquisição da leitura e da escrita, ressaltamos as seguintes, que é a consciência fonológica, a sintática e a morfológica, o que nós já tratamos aqui, tá? Que é pensar especificamente nesse som, nesse significado, nessa questão que vai me dar o todo aí dessa língua. Porque se eu não sei e eu não reflito sobre isso, por exemplo, se eu troco letras, se eu coloco palavras com outro sentido, se eu vou escrever assim, por exemplo, essa criança vai fazer uma frase para você e ela coloca lá, nesse sentido aí metalinguístico de que ela vai na sua casa sexta-feira e põe um C com C, não com S. Referente a cesta de um objeto que eu posso. O que é essa metalinguística? Eu tenho que pensar nessa cesta. O que é essa cesta? Essa cesta é para além da palavra. É o sentido. É uma cesta de pão, uma cesta de fruta, uma cesta de basquete? Pode ser. Que sentido que eu quero dar nessa palavra? Essa palavra tem dentro de um contexto. Então, a reflexão metalinguística envolve tudo isso, e isso abrange essas consciências, porque, por exemplo, se eu tenho a troca de fonemas, eu mudo totalmente o sentido da palavra e, consequentemente, essa análise metalinguística não vai fazer sentido.
vai ficar alguma coisa falha ali. A consciência metalinguística pode ser entendida como um termo genérico que envolve tipos de habilidades tais como segmentar e manipular a fala em suas diversas unidades, foi o que eu trouxe agora, então, as palavras, as sílabas, os fonemas, que a gente vai ver lá na consciência, lembra? Separar as palavras de seus referentes, estabelecer diferentes significados e significantes. Por exemplo, a criança, quando está lá no realismo nominal, ela não pensa no seu significante, ela só vai no significado do objeto, não pensa na palavra escrita. Ela não tem essa consciência da língua ainda. Ela está presa a uma função, a característica do objeto. Perceber semelhança sonora entre palavras. K, né, o fonema K. Ele pode ser o K, o fonema, ou ele pode ser lá junto com a sílaba, o C e o A, que é uma estrutura silábica. São junções de sons, junções de grafemas e fonemas. Julgar a coerência semântica e sintática de enunciados. Isso aqui é uma referência que eu trouxe para vocês, de Maluf, né, Barreira e Maluf, que traz sobre o que se trata, o que é essa consciência metalinguística. Mas se você pensar bem, isso aqui é todo mundo que a gente vive aí. Mas a gente tem que ter consciência disso. Assim como a metalinguística ela é intencional e consciente, o professor não pode trabalhar isso e falar, eu faço isso, mas não sabia que era isso. A gente precisa ter consciência disso, tá bom? E aí, eu trouxe os PCNs, ó, que tá aqui nas minhas mãos, ó, PCN, eu tenho ele aqui, opa. E o PCN traz pra gente sobre essa linguagem. Ele traz especificamente sobre isso que eu tenho tratado aqui, ó. Os parâmetros, ele traz 2 tipos de saber em relação à linguagem. Nós estamos falando de comunicação. Então, nós estamos falando de linguagem falada, escrita e de todos os meios que a gente tem que garantir para que essa criança tenha essa competência comunicativa. É um saber epilinguístico e o saber metalinguístico, que é disso que nós estamos falando. E o saber epilinguístico é um saber intuitivo, comum a todos os falantes da língua, que se manifesta em processos e operações que o sujeito faz sobre a própria linguagem. Então, aqui a gente vê uma coisa que é natural. É eu falar, mas eu não refletir intencionalmente quanto a isso. Que é diferente da competência metalinguística, que trata especificamente do ensino na escola. Porque quando nós vamos fazer algum texto, algum escrito, algum gênero, a gente precisa desse saber metalinguístico, porque a gente tem que ser, ele não pode ser intuitivo. Ele precisa ser intencional e consciente. E aí, ele traz o saber metalinguístico, que é uma reflexão consciente sobre a linguagem. Ainda segundo os PCNs, atividades metalinguísticas são aquelas que se relacionam à análise e reflexão voltada para a descrição, por meio da categorização e sistematização dos conhecimentos, formulando um quadro nocional intuitivo que pode ser remetido às construções de especialistas. Então, o que isso aqui nos diz? Que é uma reflexão voltada para a descrição e, olha, categorização e sistematização. Onde a gente trata de sistematização de conhecimento? Na escola. Então, a nossa questão aqui é metalinguística e não epilinguística. Por quê? Porque eu posso falar numa situação informal, incomum, mas quando eu estou em meios acadêmicos, se eu estou fazendo um termo científico, uma redação, fazendo algo que eu preciso ter essa reflexão metalinguística para passar uma transmissão aí correta, uma forma escrita, por exemplo, né? Então, esse é um saber que a escola trabalha e nós temos que sistematizar intencionalmente com as crianças quanto isso. Então, por exemplo, erros lá na escrita de uma frase ou texto sem coerência, sem coesão, é que a gente tem que trabalhar porque isso não pode acontecer. Essa reflexão metalinguística tem que ser aí na sua potencialidade e integridade, tudo de acordo. Por isso que nós temos também procedimento de escritor, que a gente escreve um texto, a gente deixa ele dormir, como a gente diz, descansar, e a gente retoma. Porque quando você retoma, você vê falhas na sua escrita. E você reflete, aí entra
A competência metalinguística, quando você lê aquilo, falta sentido, falta coesão, falta coerência e você consegue. Ou uma palavra que deu um duplo sentido, que não reportou significativamente aquilo que você queria dizer. Então, agora nós vamos ver a consciência fonológica. Dúvidas, qualquer dúvidas, aproveitem esse campo de comentários aqui, deixe seu comentário, deixe sua participação, posta lá no nosso grupo e vamos trabalhar agora consciência fonológica, tá bom?